Dando sequência, então, às nossas derivadas parciais, vamos ao segundo exemplo. Seja f de xy igual a 2x ao cubo mais 3xy menos 3y ao quadrado mais 2x ao quadrado y ao cubo. Calcular a derivada da função em relação a x, calcular a derivada da função em relação a y. Então, vamos primeiro calcular a derivada da função em relação a x. A nossa expressão é essa. Calcular a derivada, a taxa de variação em relação a x, é pensar que o y é constante. Então, dos três termos, este termo é o termo que não apresenta x. Então, eu já sei de antemão que a derivada dele é igual a zero. Dando sequência à nossa derivada, a gente tem f de x, que também pode ser representada dessa forma, né? Derivada da função em relação a x, vai ser derivada de 2x ao cubo, 3 vezes 2, 6, então 6x ao quadrado. Derivada de 3xy, derivada de x é 1. Como 3 e y são constantes que estão multiplicando, é só repetir, 3y. Derivada desse termo, como ele não tem x, ele é constante, derivada da constante é zero. Derivada desse termo, pega o 2, potência de x, desce multiplicando, 4x y ao cubo. Y ao cubo eu não vou mexer porque é uma constante que está multiplicando x. Resultado derivado em relação a x seria esse. Derivada da função em relação a y. Então a gente tem derivada de 2x ao cubo, como não tem y, zero. Derivada de 3xy, derivada de y é 1, 3x é constante, repete. Derivada de menos 3y ao quadrado, 2 vezes menos 3, menos 6, então menos 6y. Derivada de 6x ao quadrado y ao cubo, como a derivada em relação a y, eu vou pegar a potência de y e descer multiplicando. 3 vezes 2, 6, x ao quadrado mantém, potência que era 3, subtrai 1, fica 2. Então essas seriam as derivadas de x e de y. Então ficar atento quando a derivada é feita em relação a x, y é constante. Derivada quando é feita em relação a y, o x é constante. Quando eu falo que a derivada de x torna o y constante, na verdade torna qualquer outra variável constante. Se a gente tivesse uma função que fosse que dependesse de x, y, z e w, a derivada em relação a x trata todas as outras expressões como constante. Então o y seria constante, o z seria constante, o w seria constante. Vamos a mais um exemplo. Seja a função f de xy igual a e y vezes cosseno de xy. Vamos calcular f x de 0, 0 e fy de 1, 0. Então vamos calcular a derivada da função em relação a x e depois trocar x e y pelos valores indicados. Derivar a função em relação a y e depois trocar o x e y pelos valores indicados. Então primeiro vamos trabalhar com a função derivada da função em relação a x. Então pensando que o y é constante. E elevado a y, como não tem x, é constante. Constante multiplicando, eu vou só repetir. Derivando cosseno de xy, derivada pela regra da cadeia. Derivada de cosseno menos seno. Aqui, menos seno. Derivada da parte de dentro em relação a x. Derivada de x é 1, então só sobra o y vezes y. Então, derivada de cosseno menos seno. Derivada da parte de dentro. Derivada de x é 1 vezes y, o próprio y. Só reescrevendo, menos multiplicado por mais vai dar menos. E esse y que está multiplicando, passei para frente, a expressão seria essa. Substituindo x por 0 e y por 0, então a nossa expressão vai ficar 0 vezes 1, que é igual a 0. Então o resultado de f de x 0, 0 é 0. Calculando a derivada em relação a y, como é uma multiplicação e os dois termos apresentam y, então a gente tem que usar a regra da multiplicação. Para x não foi necessário, porque esse termo da multiplicação não tinha x. Agora, quando a gente deriva em relação a y, como os dois termos da multiplicação, o primeiro e o segundo, apresentam a variável y, então a gente tem que fazer regra da multiplicação. Deriva o primeiro, está aqui, repete o segundo, depois repete o primeiro e deriva o segundo. Derivando a gente tem derivada de e elevado a y em relação a y é o próprio e elevado a y. Cosseno de xy repete o e elevado a y. Derivada de cosseno de xy em relação a y vai ser regra da cadeia.
derivada de cosseno menos seno, derivada de xy em relação a y da x. Né? Lembrar o seguinte, por exemplo, derivada de 2y em relação a y é 2. Derivada de 5y em relação a y é 5. Derivada de xy em relação a y é x. Então, ela é feita da mesma forma. Organizando aqui, a gente vai ter y cosseno de xy, menos vezes mais vai dar menos, e esse x, organizando para cá, multiplicando. Substituindo x por 1 e y por 0, a gente tem e elevado a 0, que é 1, cosseno de 0, que é 1, 1 vezes 1 vai dar 1, e elevado a 0 é 1, seno de 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, resultado final 1.